Olá, convido você a vir estudar trigonometria comigo. Na figura, uma corda esticada PQ vai girar até envolver completamente os lados de um triângulo equilátero de lado 4 unidades de comprimento, na direção indicada pela seta. Qual a distância percorrida pelo extremo P? Sugiro que você pause, tente fazer, depois confira a proposta de solução. Olá, para resolvermos essa questão, a gente vai abordar alguns temas importantes aqui da trigonometria, tá, que nos permitirão resolvê-la. A primeira delas é a medida de um ângulo, né? Quando a gente fala de medida de um ângulo, né, o que a gente está querendo dizer? Ora, uma forma de mensurar um ângulo, né? O que é um ângulo? Um ângulo em geometria não tem definição, né? Mas a gente, em geral, a ideia que a gente tem é de que se eu tiver uma semi-reta, né, OR, né, vamos colocar assim, ou esse ponto O aqui e OS, então estou aqui no plano, eu pego uma semi-reta de origem O e uma outra semi-reta de origem também em O. A região entre elas é o que eu considero como sendo o ângulo, certo? Então o ângulo não tem definição, mas a ideia é essa, é a região entre duas semi-retas de mesma origem. Poderia ser essa região interna, poderia ser essa outra região aqui também, tá? Então essa é a ideia de ângulo. E como é que eu meço um ângulo, professor? Bom, a gente mede o ângulo, né? Vamos colocar aqui, ó. A primeira medida, a mais comum, é medi-lo em grau. Como é que é isso, professor? É simples, ó. O que é 1 grau? Ora, eu pego uma circunferência, tá? Uma circunferência, e divido ela em 360 partes iguais. Cada parte dessa é o que eu chamo de 1 grau. Então, 1 grau é 1/360 avos de uma circunferência, ok? Se eu dividi-la em 360 partes iguais, ó, cada partezinha dessa daqui, ó, é o que eu vou representar por 1 grau. Ok? A região entre, de novo, ó, origem, tá vendo aqui? Se eu tiver uma semi-reta passando aqui, outra aqui. Percebe que os conceitos se complementam? Ó? Isso é o que eu vou chamar de medida de um ângulo, 1 grau. Ele tem seus submúltiplos, qual é? Bom, 1 grau tem 60 minutos, tudo bem? E como eu sei que 60 minutos tem 60 segundos, ora, eu posso dizer então que 1 grau tem 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então eu tenho um ângulo de 1 grau e eu posso relacionar esse 1 grau com minutos, né? E com segundos. 1 grau tem 60 minutos, ou 1 grau pode ter 3.600 segundos. Para que serve isso aqui? Porque às vezes a gente está resolvendo uma questão, por exemplo, e eu acho, por exemplo, 3,5 graus. Você fica meio sem querer saber, isso é meio grau? É. Isso aí, por exemplo, seria essa situação, né? 3 graus mais meio grau. Então eu poderia ter um gabarito lá que me apresentasse essa medida como submúltiplo, né? Como isso aqui é meio, ó, e eu sei que cada grau tem 60 minutos, eu poderia simplesmente multiplicar isso por 60 minutos e achar 3 graus, e quando eu multiplicar, 30 minutos. Então, a vantagem de saber os múltiplos e submúltiplos é que muitas vezes você resolve uma questão, seja de geometria, seja de trigonometria, e no gabarito, por exemplo, você resolve e encontra isso. Não tem lá para você marcar. Você vai ficar achando, será que eu errei? Não. Muitas vezes o gabarito me dá nesse formato. Se eu tivesse duas casas decimal aqui, em vez de uma, eu teria um novo submúltiplo, né? Eu teria os segundos. Eu faria da mesma forma, né? A segunda casa decimal vezes 60 de novo, e eu acharia aí o outro submúltiplo, né? Do grau. Seria o segundo. Tudo bem? Muito bem. Agora, em trigonometria, em geral, em geometria é muito comum isso, mas em trigonometria em geral, a gente gosta de medir os ângulos não em graus, mas em radianos. Ah, professor, então é outra forma de medir o grau. Sim, é outra forma de medir aquela região entre duas semi-retas de mesma origem. E o que é o radiano? Bom, em trigonometria, a gente em geral usa uma circunferência, né? A gente gosta dessa circunferência de raio unitário, né? Vamos pegar uma circunferência qualquer aqui. O que é um radiano? Eu vi que 1 grau é 1/360 avos, né, de uma circunferência. E o radiano? Ora, o radiano, ele, por definição, é o seguinte, ó, digamos que eu tenho aqui uma circunferência de raio R, eu pego esse R aqui, vou colocar ele aqui em cima, do mesmo tamanho que tiver aqui, eu vou colocar aqui, ok? Reproduzo esse R aqui fora, ó. Vou chamar esse R aqui de comprimento, né, de L de comprimento, tudo bem? Esse raio aqui, o mesmo tamanho de comprimento. Se eu pego esse segmento e vou enrolando a circunferência com ele, vou envolvendo a circunferência com ele, até o final aqui do vetor, né? Tocar a circunferência, digamos que toque aqui, né? Eu pego esse comprimento que tem o mesmo tamanho do raio e vou diminuindo até virar esse arco, do mesmo tamanho, né? Eu vou envolvendo a circunferência até tocar esse arco. Ora, o radiano, na verdade, é exatamente a medida desse ângulo central aqui. Então eu posso dizer que um radiano é o quê? Ora, um radiano é a medida desse ângulo cujo comprimento do arco, né, o comprimento do arco, é igual ao raio da circunferência.
ok? Essa é a definição de radiano. É o ângulo central que tem a medida onde o arco dele tem o mesmo tamanho do raio. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu obtenho um radiano. Bom, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, não é verdade? É o comprimento da circunferência. 2 vezes π vezes o raio. Mas veja, se eu tiver esse comprimento, se eu pegar a circunferência toda, esse comprimento, né, igual ao raio, eu já percebo de cara o quê? Eu percebo de cara que 360 graus, né, que é o comprimento da circunferência todinha, equivale ao quê? A 2π radianos, ok? Se o radiano é o comprimento que tem o mesmo tamanho do raio, se eu der uma volta completa, né, como o comprimento é 2πr, eu já percebo que uma volta completa, 360 graus, vale 2π radianos, ok? Quando eu faço o comprimento igual ao raio, né, eu tenho o comprimento do arco. Ora, eu posso simplificar isso por 2, em geral a gente usa essa medida aqui, ó, 180 graus é igual a π radianos, ok? Então eu posso fazer essa relação entre grau e radiano. Então em geometria a gente trabalha muito com grau, em trigonometria a gente trabalha muito com radiano. O que você precisa saber dessa relação? Você precisa saber o seguinte, por exemplo, se eu quiser transformar qualquer medida, né? Se eu quiser transformar 20 graus em radianos, por exemplo, como é que eu faço essa continha? Ora, muito simples. Eu sei que 180 graus equivale a π radianos, na verdade, ó. 180 graus é π radianos. Então, se eu quiser transformar 20 graus em radianos, eu só preciso multiplicar cruzado essa situação aqui, ó. Né? Então, eu tenho 180. Posso até simplificar, né, esse zero com esse cara. 18 por 2 dá 9, então eu tenho 9 vezes essa interrogação, multiplicando do outro lado eu tenho π. Posso simplificar tudo por 9, e o que eu queria saber, né, ou seja, eu queria transformar 20 graus em radiano, quantos radianos tem 20 graus? Na verdade é π sobre 9 radianos. Tudo bem? Então, nessa relação você precisa saber transformar graus em radianos. Simples. Usa essa igualdade e monta a proporção, né? 180 sempre vai ser π, e o grau que eu quiser vai ser o x da minha questão. E se for o contrário? Ora, mais fácil ainda, ó. Se eu quiser saber aqui, ó, quantos graus, aqui ele deu o grau e pediu o radiano. E se ele pediu quantos graus tem 3π radianos. Então agora foi o contrário, né? Ele deu o radiano, que é o grau. Muito fácil, 3π, mas o π é 180, então 3 vezes 180. 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3, 540 graus. Então isso você precisa saber, transformar grau em radiano, muito fácil, e transformar radiano em grau, mais fácil ainda. Né? Só multiplicar o valor do π no grau, coloca 180 e multiplica pelo número que for dado. Feito isso, a gente pode evoluir para a seguinte situação. Observe. O comprimento, né, de um arco qualquer, o comprimento de um arco, se eu chamá-lo de L, ele é proporcional a quem? Bom, ele é proporcional ao ângulo central desse arco, né? Quanto maior for esse ângulo, maior vai ser esse arco aqui, ó. Concorda? Eu vou aumentando o ângulo e o arco aqui em cima da circunferência vai aumentando. Então, ele é proporcional diretamente ao ângulo central, ok? Chamá-lo de θ. Mas eu sei o seguinte, que o comprimento de uma circunferência total, ele é proporcional a quanto? Ora, o comprimento de uma circunferência total é proporcional a 2π radianos, não é? Bom, então eu posso fazer o seguinte aqui, eu estou com L e o comprimento da circunferência eu sei que é 2π vezes o raio. E aqui, o ângulo central é θ, o ângulo desse arco, e aqui embaixo eu tenho 2π. Quando eu simplifico por 2π, que é a mesma coisa de multiplicar os dois lados por 2π, do lado de cá eu vou ficar só com L sobre R, e do lado de cá eu vou ficar com θ, que eu cancelei os 2π. Ora, então eu tenho, na verdade, o quê? Eu tenho que o comprimento do arco é quem? É o raio vezes o ângulo central. Essa é a relação fundamental que vai me permitir resolver a questão. Ok? O arco de uma circunferência é o raio dela vezes o ângulo central que determinou esse arco. Detalhe, o ângulo tem que estar em radianos, tudo bem? Esse ângulo precisa estar em radianos. Feito isso, a gente pode resolver a questão. Observe. Eu tenho um triângulo, ok? Um triângulo de lado L. E aí eu coloquei uma corda aqui, né? Marquei um ponto P, né? Aqui em continuidade a um dos lados, qualquer do lado. O triângulo é equilátero, então os três lados são iguais. Ok? Marquei um ponto P aqui fora, em continuidade a um dos lados. Poderia ser para qualquer lado aqui, qualquer direção.
Eu vou chamar essa distância aqui de R. Por que eu vou chamar de R? Porque a partir desse ponto Q aqui, eu vou girar o P no plano, ó. Eu vou girar até ele envolver o triângulo todo, tá bom? Então, ó, quando eu for girando ele para ele envolver o triângulo, eu vou ter essa situação aqui, ó. Se você pega uma corda, né, e marca um ponto e passa, vira uma circunferência. Tudo bem? Então eu vou chamar esse raio aqui de raio 1 e vou chamar esse comprimento aqui, ó, de comprimento 1. Já que está sendo pedido para a gente calcular o comprimento todinho que esse ponto vai andar, né? Distância todinha. Bom, quando eu fiz isso, quando eu chegar bem aqui, ó, nesse ponto, o que vai acontecer? O meu raio agora, quando eu continuar girando, vai diminuir, ó. Não é mais R. Antes era R1, ó. Girei, quando a corda encostar nesse lado, agora o meu comprimento do raio, né? O raio será o raio menos o lado do triângulo. Tudo bem? Esse é o grande pulo do gato, ó. Então eu vou continuar girando. Quando eu chegar na continuidade desse lado aqui, ó, de novo, o que eu vou ter? Eu vou ter que todo esse arco tem raio medindo R menos L. Esse novo arco agora, ó, quando ele vier para cá, ó, vou colocar aqui assim, né? Tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Até que foi muito. Aqui. Esse cara, do mesmo tamanho desse. Quando chegar aqui, ele vai continuar girando, só que agora o raio dele é menor. É quem? É esse raio, né? Menos esse cara. Então é R menos 2L. Esse raio veio girando, girando, girando. Quando a corda encostar aqui, o novo raio agora passa a ser o que era antes, menos esse pedaço aqui. Ó. E quando eu continuar girando finalmente, eu vou tocar aqui. Ok? Que é o último, né, o último arco que me interessa. Eu vou chamar esse aqui de L1, esse aqui de L2, e esse aqui de quem? De L3. O comprimento desse arco, o comprimento desse arco e o desse. Se eu continuasse girando, eu ia ter o que, na verdade? Ó? Se eu continuasse girando, né? Girando, girando, eu vou ter uma espiral, né? Uma espiral. Ok? Bonita a questão, né? Belíssimo, belíssimo. Então vamos lá. Como é que a gente mata essa daí? Ora, a gente sabe calcular o comprimento, então quem é meu L1? Ora, meu L1, ele mede o raio vezes o ângulo central. Quem é o ângulo central? Esse cara aqui. Bom, numa circunferência, vamos colocar aqui ó, dentro, para a gente aproveitar o espaço. Quem é o ângulo externo, né, de um triângulo equilátero aqui? Ó? Eu sei que aqui é 60. Né? No triângulo equilátero, os três ângulos medem 60. Então, o suplementar dele, o que falta para ser 180 é 180 menos 60. É quanto? 120 graus. Não é? E eu sei o quê? Eu sei que 180 são pi radianos. Lembra que a gente tem que usar a relação aqui usando radianos o grau ali, o ângulo, né? E não graus. 180 são pi radianos, como a gente viu. Então 120 são quantos? Não sei. Tudo bem? Vai de teta aqui. Ora, quando eu corto, né? E simplifico isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que teta vai ser 12π sobre 18, ok? Multiplicando cruzado, simplificando por 6, 12 por 6 dá 2π, e 18 por 6 dá 3. Então, meu ângulo, né, o ângulo que deu essa volta aqui de arco, esse pedaço de arco aqui, ele mede 2π sobre 3 radianos. Então, o meu comprimento do arco 1, usando a relação LR, então vai ser o raio 1 vezes o ângulo em radianos, 2π sobre 3. Ok? Quem é meu L2? Ora, meu L2, vamos olhar aqui, ó, o L2 é esse arco aqui, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho, ó. O L2 é esse aqui, ó. O L2, na verdade, vai ser quem? Também. Vai ser o raio, mas agora o raio dele não é mais aquele, é o que tinha antes, ó. Se for 1, né, no índice. R1 é o mesmo que tinha antes, menos esse lado. R1 menos L. Então eu tenho R1 menos L, e o ângulo dele, professor, é o mesmo, ó. Aqui dentro é 60, o que falta aqui é o suplementar. A gente já viu que é 2π sobre 3, o ângulo não mudou, né? 2π sobre 3. E por último, eu tenho aqui, de amarelo, um terceiro e último arco, ó. Quem é o comprimento desse terceiro e último arco aí, o L3? De novo, é o raio, só que agora o raio dele é R1 menos 2L. R1 menos 2L. Vezes o ângulo central. Quem é esse ângulo aqui, ó? É o mesmo, né? Porque esse aqui é 60, ó. O suplementar dele a gente já viu que é 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3. Foi pedido a distância que esse ponto vai percorrer até ele chegar aqui em Q, né? Até abraçar o triângulo, né? Os três lados. Então é a soma, né? Eu quero aqui quem? Eu quero L1 mais L2 mais L3. A soma dos três arcos que eu obtive. Ok? Bom, o L1, veja que quando eu somar isso daqui, ó, eu vou ter em comum, né, esse 2π sobre 3, né, em comum em todos eles. Então eu posso escrever assim, ó, 2π sobre 3
né? E aí eu vou ter quem? R1 mais R1 menos L mais R1 menos 2L. Bonita a questão, muito bonita. Ora, isso daqui vai me dar o quê? 2π sobre 3, 1, 2, 3 R1s, né? 3 R1. E o lado? Menos 1, menos 2, menos 3 lados. Tranquilos? Bom, claro que esse 3 eu posso colocá-lo em evidência, equivale a cancelá-lo aqui, ó. Né? Se eu coloco em evidência aqui, ele vai multiplicar por R1 menos L e cancela aqui. Então, na verdade, o comprimento que eu quero é 2π vezes R1 menos L. Agora vem o pulo do gato. Se você observar com calma, no último passo, observe, o raio aqui, ó, para a continuidade vir e tocar aqui, significa que o raio aqui, ó, coincide com quem? O raio aqui coincide com o lado do triângulo, ok? Então daqui a gente tira desse último passo o quê? Que R1 menos 2L, R1 menos 2L, R1 menos 2L tem o mesmo tamanho do lado do triângulo, né? Ele é igual ao lado. Ou seja, o lado é esse mesmo raio aqui, ó. Ora, daí o que eu tiro? Eu posso somar 2L dos dois lados, então eu tenho que 3L é o R1, ok? Usando essa relação aqui, o que eu tenho? Olha só, eu tenho R1, só que R1 é 3Ls. Então eu vou ter 3Ls menos Ls. Isso vai dar 2Ls. Ora, 2Ls vezes 2π dá 4π. Ls. Ok? Repetindo, no lugar do R1 eu posso pôr 3Ls. Então 3L menos L. Esse 3 já cancelou. 3L menos L dá 2L. 2L vezes 2π dá 4π. L. Acabou. Por quê? Porque ele foi dito na questão que L valia quanto? L valia 4. Não é? Se L vale 4, então eu tenho aqui 4π vezes 4. Isso dá 16π, ok? Unidades de comprimento. O metro é metro, se for centímetro é centímetro. Belíssima questão, né? Onde a gente só precisou descobrir essa relação para resolvê-la. É isso. Simples assim.